Eu queria fazer, antes de começar, um agradecimento aos meus dois irmãos, que a gente está aqui trabalhando junto há... Eu estou com 63, estamos aqui já há 40 anos, né? 42. E a gente caminhou junto, mas para ser uma empresa... As empresas familiares são complicadas. Nós, para ser uma empresa familiar aqui, depois de 70 anos de estar indo aqui, e com 3 irmãos e todas as famílias agregadas em harmonia, é um feito. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem é a demonstração que existe a possibilidade de criar um modelo familiar de governança, onde se consideram os interesses das famílias, dos negócios e do futuro de maneira muito participativa. Isso daqui exige respeito mútuo entre os irmãos, e eu faço... Claro que a gente tem de vez em quando problemas e discussões, isso é normal dentro das famílias, mas eu queria parabenizar os dois CEOs pelo feito dos últimos anos, e gostaria de parabenizar todos os nossos funcionários que há muito tempo acompanham a gente, e queria dar uma menção particular para o nosso conselheiro Laércio Lessa, que acompanha a gente há 15 anos e que tem uma função estratégica muito importante, que é dizer para nós as coisas que a gente não gostaria de ouvir. Então, a independência que ele tem é uma coisa que a gente cultivou e cultiva, e também seja um dos segredos da evolução que a gente fez nos negócios nos últimos tempos. É claro que precisa ter visão, e eu parabenizo de novo os meus irmãos sobre a visão que eles tiveram nos negócios dos últimos 15 anos, que nos trouxeram até aqui. Desculpa por essa pequena, mas eu fico muito mais tempo na Itália do que no Brasil, então eu tenho poucas ocasiões de transmitir esse pensamento, tanto para mim como para os meus irmãos. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar sublinhando a nossa vocação internacional e global, mas com os pés bem plantados no Brasil. Todos os nossos filhos nasceram aqui no Brasil, né? E vale a pena destacar nosso orgulho em ser uma empresa brasileira que está cada vez mais conquistando seu espaço no exterior. Navegamos em um mundo em profunda transformação, onde as organizações, e mais precisamente os líderes, encontram-se operando num contexto caracterizado por complexidade, incerteza, risco. As megatendências estão criando impactos significativos nos modelos de negócios e nas estruturas organizacionais, ameaçando transformar consideravelmente o mundo nos próximos anos. É muito fácil lembrar as tendências dos últimos tempos: mudanças climáticas, demográficas, revolução digital, inteligência artificial, globalização, sustentabilidade, autogestão. As novas estruturas terão um trabalho em equipe que estão trocando as velhas estruturas piramidais e circulares. Produtividade é muito importante, mas também simplificação do trabalho, e as novas gerações estão pedindo maior qualidade de vida. Então, produtividade, qualidade de vida, capacidade de atrair e reter novos talentos, quer dizer, é muita coisa. E num contexto tão dinâmico, emergem novos modelos de negócios, novas habilidades, novas estruturas organizacionais. Os líderes devem pensar estrategicamente para enfrentar esses desafios. Isto requer um novo tipo de liderança, mais equilibrada, inclusiva, capaz de gerar valor não só para empresas, mas para toda a comunidade ao seu redor. Precisamos de maior criatividade, abertura mental, habilidades digitais, comunicação clara, visão de longo prazo. Precisamos ser claros, firmes em nossas prioridades, envolvendo todos para que cada um compreenda a complexidade desses tempos, bem como a necessidade da evolução e transformação contínua da nossa organização. Devemos construir conexões entre passado, presente e futuro, entre o mundo virtual e o mundo real, entre trabalhadores experientes e as gerações mais jovens, entre culturas diferentes e realidades igualmente diversas. É muito importante estudar e conhecer os cenários econômicos, sociais, tecnológicos, investindo incessantemente em conhecimento e competências que nos permitam interpretar o que vem pela frente. É muito importante ter visão do futuro para compreender o potencial da empresa e identificar as estratégias adequadas para atingir nossos objetivos. Pensamento criativo, para estimular ideias e inovação em todas as equipes e em todos os níveis, permitindo enxergar e adotar perspectivas diferenciadas. Depois,
foco na execução. O problema da execução é o famoso dito, né, que o diabo mora nos detalhes. Foco na execução para reagir rapidamente às mudanças, adaptando capacidades, estruturas, modelos de negócios, método de trabalho, essencial para o crescimento da organização. As empresas com melhor desempenho na execução investem mais tempo na realização das estratégias. Gestão da complexidade, capacidade de operar em um negócio global, superando limitações para explorar adequadamente diferentes oportunidades, adotando um comportamento estratégico orientado para longo prazo e desenvolvendo novos produtos, novos serviços, novos processos, novos modelos de negócios. Eu acredito piamente que essas são as condições fundamentais que devem ser satisfeitas por aqueles que lideram a mudança e a prosperidade da empresa. Gostaria, porém, de reconhecer o grande valor do nosso passado. O legado dos líderes e gestores que nos antecederam é importante para entender e preservar o conhecimento e as práticas bem-sucedidas, construindo um caminho sólido para o futuro e garantindo a continuidade do sucesso organizacional. Fortalecer os símbolos e valores já consolidados será muito útil em uma jornada de transformação contínua, consistente, coerente. Precisamos de uma base sólida para o crescimento e a inovação contínua. Valorizar a história da empresa é essencial para que todos se sintam parte de algo maior, o que pode levar ao aumento da motivação, da produtividade e da criatividade. Compreender e aplicar o legado do passado é crucial para moldar um futuro sustentável e preservar nosso próprio legado para as gerações futuras. Tenho a impressão de que existe um futuro que já naturalmente é reservado para nós, em função da nossa formação, da nossa família, do local onde vivemos. Mas há outro futuro que só com o empreendedorismo seremos capazes de criar. E esse é o que me encanta. Não se trata apenas do futuro exclusivo para que constrói uma empresa. Existe o empreendedorismo realizado por uma pessoa que, embora não crie necessariamente um negócio, contribui significativamente para melhorar a visão e expandir a empresa da qual faz parte. Encerro com uma frase que eu vi há muitos anos e que resume bem essa questão. Visão sem ação é apenas um sonho. Ação sem visão apenas consome tempo. Mas visão e ação combinados podem mudar o mundo. Muito obrigado a todos por estar aqui. E da próxima vez será, acho, uns 60 anos, talvez uns 50. Eu acho que a gente merece também uma comemoração desse tipo daqui a 10 anos, quando chegar aos 50. Obrigado a todos e tenha um bom dia.